dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 36, Novo Evangelho no Lar. Por que é Novo Evangelho no Lar? Nós já fizemos o Evangelho inteiro, tá? E estamos fazendo mais uma vez. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui. Para quê? Para poder facilitar para cada um de vocês como é o passo a passo do Evangelho no Lar. Vocês poderem acompanhar o vídeo que é colocado toda semana no ar, o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, o significado das palavras mais difíceis. E tudo isso você encontra em, olha aí, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrou lá, você vai encontrar tudo isso. Inclusive, hoje, ó, vamos estudar capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 20, Instruções dos Espíritos, a felicidade não é deste mundo. Mas Sérgio, se eu quiser um estudo do capítulo 19, pode procurar no site porque nós já fizemos o Evangelho completo, tá? Então qualquer tema, qualquer capítulo do Evangelho você encontra nesse site. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp pra gente. Qual é o zap? Olha aí, ó, 21 99247 5631. Repetindo, 21 99247 5631. Manda a sua pergunta, manda seu comentário, tá? Fique à vontade. Aqueles que preferem o e-mail, então olha aí o e-mail também, ó, amor, perdão e fé, @gmail.com. Então você pode mandar o e-mail também, não tem problema nenhum, a gente sempre responde. Às vezes demoramos um pouco, muita mensagem, mas todo mundo recebe a resposta. Se você mandar alguma mensagem, seja pelo zap, seja pelo e-mail, vamos supor que passe um mês, aí manda de novo, porque provavelmente não chegou a mim ou eu não visualizei, tá legal? Então pode fazer isso. A gente já falou também, vamos falar também então do Facebook, né? A gente tem o nosso Facebook, olha aqui, ó, o Facebook, www.facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Mais do que curtir, compartilha, leva adiante aí essa ideia, né, do Evangelho no Lar para as pessoas. Então você se torna um instrumento de ajuda, um instrumento de auxílio aí para o teu próximo. E nós informamos também que esse estudo, ele também é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Então você pode acompanhar na Rádio Espiritismo. Toda sexta, 9 da noite, esse estudo vai ao ar e em diversos horários da semana ele é reprisado, tá? A Rádio Espiritismo, eu queria fazer aqui uma convocação aí aos amigos, né, que puderem ajudar. Passa o link da rádio para os amigos do Zap, pelo WhatsApp. Tem um aplicativo que você entra naquela Play Store e bota tudo junto, Rádio Espiritismo. Vai aparecer lá, baixa para ouvir no celular. Passa esse link para as pessoas, né? Se você acha que é um trabalho legal, que é uma campanha boa, que é uma boa ideia para as pessoas terem esse conhecimento, terem esses estudos, enfim, vamos fazer isso, tá legal? A gente, tirando as dúvidas aqui também, que mandam para nós, né? Falaram o seguinte: Sérgio, mas e se eu tiver que entrar de férias? Eu entrando de férias, eu vou viajar, e aí eu não vou fazer o Evangelho. Ou eu vou fazer o Evangelho no lugar que eu estiver viajando? Olha, se você já fizer fora da sua casa, já não é Evangelho no lar, já é Evangelho nas férias, Evangelho na viagem e tal, né? A gente orienta que num caso desse, o ideal é que você faça uma prece em voz alta e informe: espiritualidade amiga, estaremos fora de férias e retornamos no dia tal. Até porque muitas vezes quando está viajando pode acontecer de acabar esquecendo e tal, né? Você sai da rotina. Então o ideal é uma prece em voz alta, tudo bem, fica um tempinho sem fazer, depois retorna.
É assim que eu faço quando eu entro de férias também, tá bom? Vamos dar início ao estudo de hoje então com a prece de abertura. Vamos lá! Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimentos, onde desde já agradecemos a presença dos anjos guardiães que aqui estiveram, já harmonizando, preparando este ambiente, e que possamos assimilar todos os conteúdos, aprender e principalmente colocá-los na prática em nosso dia a dia. Muito obrigado, que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Bom, feita aí a prece de abertura, vamos lá, né? Página de preparo. Ela é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então, é o capítulo 180, que fala o seguinte: façamos nossa luz. Então vamos lá. Começa com uma citação de Jesus, anotada por Mateus no capítulo 5, versículo 16. E diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ele fala, então o Emmanuel vem explicar, né? Ante a glória dos mundos evoluídos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Desculpa. Ele fala então que esse planetinha Terra é uma coisa muito pequenininha. É uma área que a gente tem para atuar. É uma área limitadíssima. Então o que ele coloca? Se a gente for observar, né, olhar os mundos evoluídos, os mundos perfeitos, os mundos felizes, e comparar com a Terra está muito longe disso. Mas veja, já estudamos anteriormente, né? A Terra, ela já é um lugar um pouquinho melhor. Tem os mundos primitivos, tem os planetas de provas e expiações, né? Sofrimentos, quitações de débitos, que é o caso do planeta Terra. Então ele coloca ali, ó, a casa pequena e humilde. Aliás, ele fala, né, que o planeta Terra então é limitadíssimo, mas ele diz assim: se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. Afinal, é grande o suficiente para nós, né? Então ele diz: a casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. E repara, essa sombra não é a sombra... Ó, tem uma luz aqui iluminando, né? Tá aqui meu braço e ali tem uma sombra. Ó, a minha sombra aparecendo aqui, ó. Tô fazendo aqui um movimento com a mão, a sombra. Não é esse tipo de sombra que ele fala. Ele compara essa sombra com a nossa sombra moral, com a nossa sombra em relação a atitudes, a pensamentos, a sentimentos. Você quer ser feliz, não é? Mas como é que anda a sua facilidade em sentir raiva de qualquer coisa que dê errado? Como é que anda a sua capacidade de perdoar o teu próximo? Às vezes perdoar a si mesmo. Porque nem tudo que a gente faz é perfeito, nós não somos perfeitos. E aí eu cometo um erro e eu não me perdoo mais. Veja, esse não perdoar, eu não estou querendo dizer da pessoa também fazer um monte de coisa errada
e tá tudo bem, tá tudo certo. Não é isso. Senão isso transforma o sujeito numa pessoa inconsequente. Ele faz as coisas e não está nem aí. Não é isso que a gente está falando. Ele faz as coisas, fez a coisa errada, percebeu o erro e ao reconhecer o erro, ele passa a mudar a sua atitude. Igual o caso, né, da mulher adúltera, que estavam jogando pedra nela e tudo mais. E Jesus falou assim: aquele que não tiver errado nunca, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo de mansinho foi indo embora. Algumas versões falam que ali foi o único momento onde Jesus escreveu. Dizem que em alguns casos alguém chegava e falava que não tinha cometido erro e Jesus escrevia na areia: cometeu isso, cometeu aquilo, e a pessoa se recolhia. Não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não, nem em que livro está. Mas o fato é que todo mundo erra, todo mundo errou. E a mulher adúltera chegou para Jesus e falou: você me condena? Ele falou: olha, se eles não te condenaram, quem sou eu para te condenar? Vá e não peques mais, não cometa pecado novamente, não erre mais. Então a gente errar, eu reconheço o erro, mas eu posso também me auto-perdoar e procurar fazer o meu melhor, não cometer mais aquele tipo de erro. É nesse sentido que ele comenta, né? Então, quando você quer a felicidade, mas trabalha a raiva, não perdoa nem ao próximo nem a si mesmo, guarda mágoa, guarda rancor, guarda sentimentos, né? Ciúme, inveja, orgulho, vaidade. Discute ali com aquela pessoa: mas eu tenho razão. Ele prefere ter razão do que ser feliz. Ele está criando para si mesmo uma sombra. Mostrou aqui a sombra, né? Uma sombra que vai atormentar a vida toda daquela pessoa. Ela está alimentando fantasmas e depois, na hora que ela é assombrada, ela reclama. Ela alimentou aquele fantasma. Como é que fica? Entendeu? Vamos continuar. Ele fala aqui: a escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Aquilo que a gente acabou de comentar. Porque existem nações que são voltadas para matar em nome de Deus. Que nome de Deus? Se está matando, já não é em nome de Deus. Se está cometendo mal, praticando crime, já não é mais em nome de Deus. Instituições religiosas também, que a gente vê pregando, né? Que tem que matar, que tem que isso, que tem que apedrejar, que tem que condenar, que tem... E pessoas. Eu acho que a parte das pessoas é que está mais complicado. Porque muitas vezes a pessoa age com aquilo que se chama de fé cega e não a fé raciocinada. O sujeito está falando que é para fazer tal negócio, que é para eu matar, que é para eu assassinar, que é para eu exterminar. Ah, mas ele fala em nome de Deus. Não é em nome de Deus. O cara que age fazendo isso, porque o sujeito disse, ele está tendo uma fé cega. Percebe? É preciso ter esse raciocínio aí. Vamos lá. Ele coloca então: nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário que acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação.
Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Então ele fala que na escuridão eu quero encontrar minha libertação, a minha luz, o caminho do bem. Eu preciso de uma lanterna, de um farol. E esse farol, essa lanterna, ela é a prática do bem, dos bons valores, da caridade. Ah, Sérgio, quando eu ganhar dinheiro aí eu vou praticar a caridade. Por enquanto está difícil. Olha, você pode praticar a caridade às vezes dando um abraço em alguém. Às vezes você se propondo a conversar um pouquinho com alguma pessoa, começar dentro da tua própria casa, com os familiares. Você pode praticar a caridade sem gastar um centavo, visitando um asilo, um hospital, uma instituição. E eu vou dizer para você que você vai fazer isso achando que você está praticando uma caridade, mas o maior ajudado é você mesmo. Você começa a perceber algumas coisas, a dar valor a algumas coisas que antes você não dava. A começar pelo fato de você estar vivo e estar nesse momento acompanhando esse estudo. Quantos gostariam disso se não tem a possibilidade? Então, são muitas coisas aí que são mostradas, né? A gente vai irradiar a nossa própria luz. Por quê? Se eu quiser ser resgatado, vamos botar assim, resgatado, eu tenho que ter. Quando o sujeito caiu numa ilha, ele não tem que ter aquele sinalizador para que as equipes de resgate possam encontrá-lo? Senão, eles vão olhar ali e não vão encontrar nada, não vão visualizar nada. Então ele coloca... não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Então, na hora que eu auxilio, eu estou gerando luz. Eu estou sendo um instrumento de luz para o meu próximo. Tem uns que conseguem ser uma luz enorme, outros ainda é uma luz pequenininha. Não tem problema nenhum. Você está gerando luz, está sendo um instrumento do bem. E nisso, você começa a ter então a oportunidade, aqui ele fala, né, como uma luz de verdade, para você ser visualizado daquela escuridão. Mas aqui a gente coloca também como você se iluminando e praticando esses valores do bem, você passa a pensar, vibrar e sentir num outro padrão, num padrão mais elevado. Se você está num padrão mais elevado, ele fica compatível com espíritos de luz, espíritos mais elevados. E é a partir daí que você vai seguindo a tua caminhada para o alto. Percebe? Ele continua colocando aqui, ó. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Eu posso ter uma casa arrumadíssima, mas à noite, se eu não acender a luz, a casa vai ficar no escuro. Então, às vezes, eu organizo, eu tenho a ideia, eu tenho planejamento, eu chamo as pessoas, mas na hora de praticar eu paro. Como é que fica? Não adiantou nada aquele planejamento. Porque o planejamento é importantíssimo, mas a prática é mais ainda. E a gente tem condições de praticar. Sérgio, eu não tenho tempo. Não dá, eu não tenho tempo. Ok, não tem tempo não. Repara, essa frase, eu não tenho tempo,
Alguns aí de vocês pode ser até que me deem um clique. Vou clicar ali, ó, vou clicar no X ali. Ó, você que sabe. Mas a frase "eu não tenho tempo" nada mais é do que uma desculpa que a gente utiliza, tá? Que todo mundo aceita. É a desculpa universal, é a justificativa universal, onde todos aceitam e ninguém mais discute sobre esse assunto. Eu não tenho tempo. Eu sou ocupado, eu sou isso, eu sou aquilo. Se eu chegar, se alguém me chamar para ir em algum lugar ou para algum evento, eu falar assim, eu não estou afim. Ih, vai ter um monte de gente reclamando. Se falar assim, que eu não gosto disso, vai ter um monte de gente buzinando no meu ouvido. Vamos visitar, é que eu não vou com a cara do fulano que está lá. Ih, vai ter um monte de gente enchendo o meu ouvido. Mas quando eu falo é que eu não tenho tempo, ninguém mais argumenta, ninguém discute, isso se resolve. Mas virou um vício. Que a gente agora tem uma tendência de falar que para tudo não tem tempo. E aí, uma vez uma pessoa falou que não tinha tempo, e veio o mentor espiritual daquela pessoa e falou, você não tem tempo não? Tá, que sorte a sua. Ué, sorte? Por quê? Porque, por exemplo, se você tiver um câncer, você vai morrer, né? Como assim vou morrer? Não, você não vai ter tempo para ir para a quimioterapia? Não, mas você não tem tempo. Não, mas aí eu vou arranjar um tempo. Você tem tempo? Então você ia arranjar um tempo? Então o teu problema não é que você não tem tempo, é que você não tem organização. Porque se você trabalhar a organização, você vai conseguir fazer tudo aquilo direitinho, vai trabalhar a eficiência. Eficiência é o quê? É eu produzir de uma maneira melhor em um tempo menor, para que aí sobre tempo para aquelas outras coisas que você precisa ou que você quer. Mas pega mal pra caramba se alguém me convidar para alguma coisa, eu falo, olha só, é que eu não tenho organização. E isso vai me ferir. Olha meu orgulho, olha a minha vaidade. Eu não tenho organização, é muito pesado, Sérgio. Eu prefiro falar que eu não tenho tempo, que aí vão sorrir para mim, ainda vão falar, coitado dele, é tão ocupado. E aí, cadê você trabalhando a sua auto-iluminação? Como diz aqui, a fim de que as trevas não nos dominem. Tem muita gente que é ocupada assim, mas ela pode se organizar. Não vou dizer para fazer 500 tarefas, mas ela pode se organizar para alguma coisa que leve ao caminho do bem, ela pode. É só se organizar. Ele coloca aqui também, é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos, sofreremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Então, ele utiliza o exemplo da lâmpada, né? Eu estou no túnel, escuro, e aparece alguém com uma lanterna. Opa, eu vou seguir aquele cara com aquela lanterna. Tá ótimo, eu estou seguindo aquele caminho. Mas às vezes a gente apenas se preocupa em seguir aquele cara e não fazer o que aquele cara faz. Se aquele cara tem uma lanterna e a gente parte do princípio que essa lanterna, é lógico, é numa metáfora, né? É numa comparação que ele está utilizando. Não leve ao pé da letra. Todo mundo na treva, numa gruta, um lugar totalmente escuro, surgiu um sujeito que aprendeu a desenvolver a luz. Uma lanterna, uma tocha, qualquer coisa assim. Então ali ele já tem aquela luz, vai caminhando, vai enxergando o caminho.
e as pessoas ao redor, opa, aquele cara tem ali a luz, ó, tem uma tocha ali, vamos seguindo ele. Que aí a gente não corre o risco de pisar onde não deve, a gente vai poder sair daqui. Agora, o que ele compara aqui? Ele diz que tem gente que só vai seguindo aquele cara que está com aquela tocha, mas que não faz igual aquele cara. O que é fazer igual aquele cara? É ele também aprender a acender a sua luz, a sua própria tocha, a sua própria lanterna. Porque daqui a pouco aquele sujeito ele vai chegar num ponto que só ele vai poder seguir adiante. E aí o outro, que ficou seguindo ele, mas ele também não se auto-iluminou, ele vai então ficar naquela escuridão. Então quando a gente fala, né, faz o evangelho no lar, aí a pessoa utiliza isso aqui, esse vídeo, esse áudio, aí ela se ilumina, mas ela chega e pensa, também vou iluminar outras pessoas, eu vou compartilhar, eu vou praticar, eu vou ensinar outras pessoas a fazer o evangelho no lar. Ela está criando para si mesma luz também. É esse o grande objetivo. Falei como exemplo o evangelho no lar, mas é claro que o que ele coloca aqui são os valores morais, a prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, tolerância, paciência, alegria, paz. É eu mudar a minha posição de ficar só naquele papo de aquela adoração, sem que eu me mexa para fazer o bem também. Ok? Então ele fala, né? Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Se utilize sim daquela pessoa que está com luz ali. Aproveite aquela luz. Mas aproveite aquela luz também aprendendo a criar luz para você. Ok? Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote. Uau, archote, o que é archote? É um utensílio de iluminação, tá? Para você colocar uma corda ali com um breu, né? Para fazer como se fosse uma tocha. Então, acende a sua tocha, a sua luz para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não esqueças a tua candeia, a tua luz, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora a cegueira nos próprios olhos. Então tem gente que fala demais, né? E pratica de menos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus, para que eu me conecte com o alto. E aí ele fecha dizendo: podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera. Uma coroa efêmera é o que? São bens, títulos materiais. Ele é um rei, ele é um barão, é um duque, é um senador, é um deputado, é um presidente, também vale. Mas é uma coisa efêmera, é de curta duração. Mas Sérgio, vale para a vida toda. Esta vida toda não é nada. É de curta duração. Ele fala de louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exortem, né, que te convençam a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Aí ele se acha o máximo,
e daqui a pouco cai aquela máscara, né? Tudo isso em verdade pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos na estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Eu preciso de luz. Vejo pessoas com luz, vou seguir o caminho delas. E vou seguir tão bem, e vou querer aprender tanto, e vou querer praticar tanto, que cada vez que eu praticar um ato de amor, um ato de perdão, um ato de caridade, eu estou gerando luz também. Percebe? É essa a ideia aí que ele passa. Bom, ficamos muito tempo na página de preparo, né? Vamos para o Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 20, instruções dos Espíritos, a felicidade não é deste mundo. Então foi uma mensagem enviada por François Nicolas Madeleine, cardeal, em Morlot, Paris, 1863. Minha pronúncia em francês é muito fraquinha, né? Ele mandou uma mensagem. O que ele falou? Ele dizia assim, ó, a felicidade não é deste mundo. Aí ele falava, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Você pega gente rica, gente pobre, gente saudável, gente sem saúde, gente de cor branca, de cor negra, de cor amarela, onde quer que esteja, em qualquer lugar do nosso planeta. Pessoas com família, pessoas sem família, pessoas com trabalho, pessoas sem trabalho. E ouvimos, não sou feliz. Então ele coloca isso. E aí, como foi enviado por um cardeal, ele chegou e falou, né, do Eclesiastes. Ele falou, isso, meus caros amigos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. A gente aqui não está a passeio, aqui a gente está a trabalho. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais para a felicidade. Digo mais, nem mesmo reunida todas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente, sem parar, né, se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixando amargamente da situação em que se encontram. Então a gente vê o tempo todo pessoas reclamando. Diante de tal fato, é incontestável que as classes trabalhadoras, laboriosas, né, e militantes invejem com tanta ânsia a posição daquelas que parecem favoráveis da fortuna. O sujeito trabalha, aí vê o outro lá que é rico, milionário, o patrão tirando onda. E ele busca então aquela riqueza para tirar onda. E ele percebe que o cara não tirava onda, ele fingia. Porque aquele cara não era feliz verdadeiramente. Sempre tem alguma coisa faltando. Porque aqui a felicidade não é deste mundo, a gente está em evolução. A gente está aqui de passagem, ok? Diante de tal fato é incontestável, tá? Ele falou isso, né? Então nesse mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho, de labor, né? E de miséria. Sua cota de sofrimentos e de decepções, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações, de sofrimentos, de quitações de débito. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem, que somente nela e numa só existência é que se cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades, que a sua grandeza pode comportar, né? A felicidade máxima é nessa vida e só tem uma chance. Essas pessoas se iludem e enganam os que os escutam, visto que já está demonstrado por experiência arquissecular, né, que só especialmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então a pessoa fala, só vou ser feliz na Terra, é o único lugar para viver. Nossa, que único lugar o quê? Tantos planetas, tantos mundos, tantos lugares. E hoje já temos isso cientificamente comprovado, né? Em tese geral, pode afirmar-se
que a felicidade é uma utopia, uma fantasia, algo impossível, né? E cuja conquistas as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem, sem jamais conseguirem alcançar essa felicidade. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Ele pegou bem pesado, né? Ele fala, um sujeito que tem juízo, que para pensar antes de fazer besteira, que pratica o bem, que ajuda. Ele fala, essa pessoa que tem juízo já é muito raro nesse mundo. Ele fala, imagina aquele absolutamente feliz. E aí ele coloca, né, em que consiste a felicidade na Terra? É uma coisa tão efêmera, tão curta, para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos, dos felizes da terra, dos que são invejados pela multidão. Ah, se eu morasse num apartamento, numa cobertura de frente para a praia, eu seria feliz. Eu ia ficar naquela varanda, naquela cobertura o dia inteiro. Não ia. Depois de 2 semanas, você já não é mais nem estar ligando para aquela cobertura. Quer um exemplo? Pegue o carro ou o ônibus e passe em frente a uma praia e veja quantas pessoas estão naquelas coberturas ali o tempo todo, naquelas coberturas maravilhosas. Fico ali nas 2 primeiras semanas. Depois, vão de vez em quando. É tudo passageiro, temporário. Então ele fala sobre isso, né? Conseguintemente, desculpa, se para a morada terrena são peculiares as provas e expiação, sofrimento, né? Forçoso se admita que há algures, em alguma parte, tá? Moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes para a vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no nosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços, as vossas tendências vos farão gravitar um dia quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, gravitado vem de quê? De gravidade, de lei da gravidade. A lei da gravidade me puxa para o centro da Terra, né? Por isso a gente está em pé. Por isso, se eu largar esse livro, ele cai. A lei da gravidade puxa, né? E ele fala que quando a gente evolui, quando a gente se purifica, quando a gente corrige as imperfeições, eu vou procurar não dar mais bola para orgulho, vaidade, não guardar raiva, não guardar rancor, não guardar mágoa, e trabalhar mais os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, por aí vai. Ele se eleva e aí, vai ter uma gravidade que vai puxar ele para aquele mundo, que aqui eu não vou falar gravidade, eu vou falar compatibilidade. Vai para um lugar compatível com outros espíritos que têm o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Ok? Ele coloca, todavia, não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Ele fala, não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos nos revelaram. Então ele fala que a Terra não está condenada.
a Terra vai ser um dia um planeta, um mundo perfeito também. Está no seu processo de evolução, de amadurecimento, ok? Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho, deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração, sua própria melhora. O homem velho é o que? É o eu de ontem. Não vou mais cometer as falhas de ontem. Eu vou mudar para adquirir virtudes, fazer aquilo que é certo. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras, que estão vindo aí pela frente, um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade, onde a palavra felicidade não seja usada de uma forma tão boba, tão sem sentido. Então que a gente pode evoluir, que a gente pode progredir, ok? É a hora daquela prece pelas pessoas amigas, inimigas, encarnadas ou desencarnadas. Eu vou começar a prece, quando eu disser pausou, você pausa aí e mencione o nome dessas pessoas, tá legal? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, vamos neste instante fazer um pedido para cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber a luz, a ajuda, o auxílio ou o amparo, de forma que se fortaleçam e se iluminem dentro do seu caminho, dentro de sua jornada. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos pausar então e mencionar o nome dessas pessoas. Soltou um pause, é hora da fluidificação da água. Então, nosso amigo Sérgio Monteiro sempre coloca o link ali pra gente, Procura o programa Minutos de Espiritismo, número 23, ali, fluidificação da água, a gente explica tudo isso, tá? Bom, pegou a jarra, pegou o copo, vasilhame aí, pega, coloca aí na mesa, tá? Vamos colocar as mãos sobre essa jarra ou sobre esse copo e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz aqui a fluidificação, vou beber a água, saúde. Chegou a hora da prece de encerramento, Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus e Espíritos amigos, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado, conhecimento, conscientização da importância de colocarmos em prática esses valores. A teoria é bom, mas a prática é ótima. Que possamos cada vez mais praticar esses valores do bem e sermos instrumento de ajuda e de auxílio ao nosso próximo. Agradecemos aos anjos guardiães que estiveram aqui, iluminando este ambiente, harmonizando, higienizando este local que nos encontramos e que possamos fazer por onde mantê-lo nesse estado de luz durante essa semana. Que possamos também estar reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado e de conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, finalizamos aí o estudo de hoje, tá ok? Fica aí o desejo a todos de uma ótima semana, muita luz, muita paz, tudo de bom. Fiquem com Deus e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!